Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Melk Trindade. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje mais um vídeo de lendo e comentando a palavra de Deus, hoje no capítulo 8. Vamos nessa. Jesus cura um leproso. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Aqui está descrevendo mais um milagre, que Jesus operou. Jesus, que tem todo o poder sobre sua autoridade, ele que pode curar quando ele quiser e quem ele quiser. Aqui ele descreve um leproso que pediu a Jesus para ser curado. E como lemos, o leproso disse: Jesus, eu sei que você pode me curar se quiser. E Jesus disse: sim, eu quero. Então o leproso ficou curado, mas Jesus depois mandou, deu uma ordem a ele, que era para ele ir se apresentar ao sacerdote e oferecer o sacrifício segundo a lei de Moisés, que era para provar que ele realmente estava curado e o povo ficar sabendo disso. No versículo 5, quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pedir que curasse seu empregado. Então o oficial disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Então Jesus disse: eu vou lá curá-lo. O oficial romano respondeu: não, Senhor. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Eu digo a um: vá lá, e ele vai. Eu digo a outro: vem cá, e ele vem. Eu digo a outro: faz isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam: eu afirmo a vocês que isto é verdade, nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar na mesa do reino, no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: vá para a sua casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Aqui está mais uma... Ou aqui tem uma passagem que fala que é muito atual, principalmente para a gente. Não é algo que talvez seja do tempo antigo. Se fosse, mas não era nem tão comum. Mas hoje em dia nós vemos muito, as pessoas só crê se realmente a pessoa for lá. Talvez muitas vezes você ou até alguém que precisa de ser curado ou precisa de algo da parte de Deus e acaba não recebendo essa cura,
de uma doença ou algo assim, muitas vezes é por falta de fé. A palavra de Deus diz que se crermos, veremos a glória de Deus. Mas muitas vezes realmente falta fé nas pessoas, até mesmo entre a igreja de Cristo, né? mesmo entre a igreja, ao povo, aqueles que se dizem cristãos ainda falta, às vezes tem uma fé muito pequena. Também lemos aqui: eu afirmo a vocês que isto é verdade, que nunca viu tanta fé. Também no versículo 12: mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora. A gente sabe que é do conhecimento também da igreja, dos filhos de Deus, que primeiro a palavra, o evangelho, veio para os judeus e depois para os não-judeus. Mas os judeus, muitos deles rejeitaram Jesus Cristo. Muitos deles preferiram não acreditar em Jesus Cristo. E assim o evangelho chegou até os gentios, os não-judeus. E muitos de nós que não é judeu, vai estar no céu ou vai ser salvos. E muitos que são judeus não serão salvos. Aqui também vemos o poder de Jesus Cristo, né? A autoridade que ele tinha sobre as enfermidades e sobre as doenças. A autoridade dele, mesmo quando estava aqui na terra, era tanta que para ele curar alguém nem precisava ele chegar próximo. Ele tinha autoridade sobre as doenças, então ele curava as pessoas poderiam estar até distante dele, muito distante, mesmo assim essa pessoa recebia a cura. Igualmente hoje, por mais que você pensa ou você não vê Jesus Cristo, a autoridade dele ainda continua existindo em nossas vidas. Ele controla tudo. Ele tem autoridade sobre a gente, sobre os animais. Ele tem autoridade sobre as plantas, sobre tudo, sobre tanto que tem vida quanto que não tem vida. Tudo obedece a Jesus Cristo. Versículo 14: Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele, apenas com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Então, mais uma vez, nos deparamos com a parte da Escritura que descreve, que relata ou que narra a autoridade de Jesus sobre as enfermidades e também sobre os espíritos maus, os demônios. O profeta Isaías vem dizer que ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Olha aqui no versículo 17, na parte B. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Então, isso aqui tanto está falando desse contexto da doença e da enfermidade real, mas também ele fala de nossas doenças ou de nossas enfermidades em relação ao pecado. Ele leva sobre ele todo esse mal que estava sobre a gente. Por isso que nós hoje somos sarados, somos curados, não temos mais essa doença do pecado dominando a gente. No versículo 18, Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Um mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor.
para qualquer lugar aonde o Senhor for. Então Jesus respondeu: as raposas têm suas covas e os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E outro, que era seguidor de Jesus, disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus então respondeu: venha comigo e deixe que os mortos sepultem os mortos. Mais uma vez, nós nos deparamos com algo atual, principalmente essa pregação sobre prosperidade aqui na terra, né? Cada dia ter mais e mais e mais e mais, quanto mais melhor. Se nosso mestre Jesus Cristo não tinha onde repousar sua cabeça, se nosso mestre não tinha riqueza aqui na terra, por que devemos ficar fanáticos pelas coisas, amar a todo custo as coisas aqui dessa terra? Uma outra coisa que nós vemos aqui é que nem todo mundo está disposto a realmente seguir Jesus. Uma coisa é eu querer os benefícios que Jesus me dá, que muita gente vai para os cultos, buscam Jesus apenas com o interesse do que Jesus pode lhe dar. E eu falo isso de bens materiais, né? Aquele prazer momentâneo, mesmo que seja aquela sensação de alegria. Mas a palavra de Deus também vem nos dizer que se nós não estivermos prontos para morrer como Cristo morreu, então não merecemos ser seguidores de Cristo. No versículo 23, Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os seus discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a sua fé, ou a fé de vocês? Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é esse, que manda até no vento e nas ondas? E esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem autoridade sobre tudo que tem vida e também sobre tudo que não tem vida. Tudo está debaixo da autoridade de Jesus. Se você, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse uma pedra, essa caneta, vamos supor que fosse uma pedra. Qual é o homem que tem autoridade para mandar essa pedra fazer alguma coisa e essa pedra ir lá e fazer? Nenhum homem tem capacidade para isso. Mas o seu Deus, o Deus que criou todas as coisas, Jesus Cristo, que tem autoridade sobre tudo, Ele pode ordenar pedra, vento, água, terra, qualquer coisa. Ele ordena e essa coisa tem que obedecer. Tudo obedece. Então, não perca a fé em Jesus Cristo. Ele está no controle de tudo. Nada foge de seu controle. Ele não é como uma autoridade, um presidente aqui na terra, como um rei aqui na terra, ou como um presidente daqui da terra, que às vezes manda e o povo não obedece, ou às vezes baixa um decreto e tem confusão do outro lado. Não é assim. Tudo o que Deus manda, o que Deus decreta, o que Deus fala, tem que obedecer à sua voz, à sua autoridade. No versículo 28. Quando Jesus chegou à região de Gadara, um lado leste do lago da Galileia,
foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Então, esses homens eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele lugar. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus com insistência: Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande para entrar naqueles porcos. Então Jesus disse: Pois vão. Então os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram no morro abaixo, para dentro de um lago, e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade, e lá contaram tudo o que tinha acontecido. Tudo o que tinha acontecido com os homens que estavam dominados por aqueles demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus, e quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Aqui nós vemos mais uma vez a autoridade de Jesus a autoridade de Jesus sobre os espíritos maus. E eles pediram a Jesus com insistência, né, para serem expulsos, já que iam ser expulsos dos corpos daqueles 2 homens, que fossem expulsos, mas que fossem para o corpo de alguns porcos, ou muitos porcos talvez, que estavam ali próximo. E aqui relata também que esses demônios, eles sabem que a hora do castigo deles vai chegar. Então, eles pediram a Jesus que não os castigasse naquele momento. E Jesus deixou que eles fossem ir para os porcos. Eles sabem que um dia irão para o inferno, que um dia eles serão castigados eternamente. Então, eles talvez queiram só um pouco mais de tempo para fazer algum estrago aqui na terra. Mas outra coisa interessante é que os homens daquela cidade, quando ouviram falar que Jesus tinha feito isso, eles simplesmente preferiu que Jesus saísse dali e que não os abençoasse, né? Ou eles preferiam a escuridão do que a luz. Eu entendo que quando eles pediram para Jesus sair, eles preferiam que os espíritos maus ficassem. Então isso acontece com muita gente. Quando você não aceita, não crê em Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, você não é dele. Se você não aceita, não quer saber de Jesus, você está declarando que você não é de Jesus, que você não é de Deus. Então, se você pensa ou crê dessa forma, então você está dizendo: se você não é de Deus, você é de quem? Quem não é da luz é da escuridão. Não tem como, não tem não tem um outro caminho, não tem um meio termo. Só tem o caminho largo e o caminho estreito. Ou você está em um ou está em outro. Valeu, pessoal. Curta esse vídeo, compartilha com sua família, seus amigos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal aí. Valeu, até a próxima.